Olá, meu nome é Pastor Marcelo Araújo e estamos aqui trazendo um estudo sobre o discipulado para os candidatos a batismo. Estamos falando sobre a jornada com Cristo e nós estamos trazendo a segunda lição, que agora vem trazer sobre o tema o arrependimento. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos vem trazer uma realidade que nos mostra que Cristo Jesus, ele tem por único propósito trazer todas as coisas para o seu plano original. Onde esse plano foi tentado ser quebrado pelo inimigo de nossas almas, ainda lá no Éden, quando a serpente enganou a Eva e Eva enganou Adão, e aí todos nós já sabemos da história, entrou-se o pecado no mundo. Na lição de número 1 nós falamos que por um homem entrou o pecado no mundo. Agora, por outro homem, entra a salvação no mundo. E essa salvação é através de Cristo Jesus, pela graça, mas não é de graça. É necessário que haja um arrependimento, é necessário que haja uma conversão. Conversão é o quê? Voltar, tá entendendo? Convergir, voltar. Nós estamos indo numa direção, vou fazer uma conversão e vou voltar. Então volte ao seu estado original. Cristo te dá essa condição através da sua morte e através da sua ressurreição, a qual ele trouxe o plano de salvação para as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz no livro de Efésios, me perdoe, Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, da terra quanto das celestiais, na dispensação da plenitude do seu tempo. Veja bem, ele quer convergir tudo isso debaixo de suas asas, debaixo do seu poder, para nos fazer ver e entender e sentir. E assim, sentindo, queremos cada dia mais vivermos esse plano de salvação, que está aí de graça, mas não é, que está aí na graça, mas não é de graça. É necessário que haja um arrependimento no meu e no seu coração. Existem pessoas que aceitaram Jesus com 12 anos, com 10 anos, com 15, com 20, com 30, com 50, com 70 anos. Vamos pegar aqui a pessoa que aceitou Jesus com 30 anos. Você passou 30 anos da sua vida fazendo uma conversão errada. Agora você vai convergir, agora você vai voltar à vontade de Deus. E nisso você fez quando você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E agora você diz: Senhor, para onde vou? Que direção devo tomar? Senhor, eu vivi 30 anos da minha vida erroneamente, achando que eu estava podendo, achando que eu sabia tudo, mas na verdade eu não sabia de nada, na verdade eu não sabia que direção tomar. Então, em nome de Jesus, toma a minha vida, Senhor. Isso, irmãos, é tudo que nós precisamos fazer. E a palavra de Deus nos traz isso. Para vivermos no reino de Deus, existe uma exigência a qual devemos nos submeter, entrega total, sem reserva, ao senhorio de Cristo. Ninguém se coloca sob o governo de Deus sem cumpri-lo. Ei, agora é hora de você se colocar. Lá no livro de Atos, capítulo de número 2, nós conhecemos a história do Pentecoste, e ali Jesus mandou os seus discípulos irem de 2 em 2, pregando a palavra, ganhando almas, tal e tudo. E aí o que acontecia? Eles chegavam e iam pregando sobre o quê? Sobre arrependimento. Porque as pessoas já tinham vivido a sua faixa etária de vida, desde que nasceu até a data presente, de maneira errada e achando que estava certo.
E aí chega os discípulos e diz, não tá. Sabe aquele que veio ao mundo? Sabe aquele que foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia? Sabe aquele que subiu, está sentado à direita de Deus Pai? De Deus Pai? Ele nos deu essa incumbência de pregar o seu evangelho. E aí, tomados pela glória de Deus, tomados com a autoridade de Deus, Pedro pregou, 3.000 pessoas aceitou Jesus. E aí eram batizados. Sobre o quê? Sobre o arrependimento. Então eu venho agora falar sobre isso. Você que está se preparando para o batismo, não vá batizar sem arrependimento. Arrependa do seu jeito de falar, do seu jeito de vestir, tá entendendo? Do seu jeito de agir. Arrependa de todo o erro que você cometeu ao longo desses seus anos de vida. E agora, tome a direção de Deus. E aí, meus irmãos, quem toma essa direção de Deus reconhece os milagres e os prodígios que Deus fez. Quem toma essa direção de Deus reconhece a sua morte e ressurreição na cruz. Quem toma esse poderio de Deus sobre si, ele vem reconhecer que o senhorio, a autoridade de Deus está sobre Jesus, seu Filho, que é o príncipe dos príncipes, o Senhor dos senhores. Então, tão somente abra sua boca e diga, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Oh, glória a Deus. E você vai ver você agora tendo uma mudança de vida na sua... tem uma mudança sobrenatural na sua vida. Agora eu quero falar para vocês em 3 realidades distintas que devem ser experimentadas logo no início da nossa vida com Cristo. As 2 primeiras é arrepender-se e ser batizado. São condições para vivermos o reino de Deus. A terceira é receber o dom do Espírito Santo. É uma promessa de Deus para aqueles que perseveram, para aqueles que permanecem na presença dele. E eu te convido, você já foi convidado a aceitar a Jesus, a vir para Cristo, você veio. Agora você foi convidado a refletir sobre tudo que você tem feito e se arrepender daquilo que é errado. E aí você vem e arrepende. Agora você é convidado a se deixar levar, sabe? Como um barco na imensidão do mar, como uma folha no vento, mas não é uma folha seca, você é uma folha cheia de vida. E Cristo quer te tirar desse lugar e te trazer para a presença dele e te fazer criar raiz em sua presença. E você crescer e dar frutos e os seus frutos permanecer em Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, você vai passar de criatura para ser chamado filho, filhas de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. João capítulo 1, versos 12. O Evangelho de João capítulo 1, versos 12, a palavra de Deus nos diz: mas todos quantos o recebeu, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ei, você creu e aceitou a Jesus. Você refletiu, nossa, o que eu estava fazendo na minha vida? Eu me arrependo. E agora eu quero sim descer as águas. Eu quero morrer para esse mundo e nascer para Cristo. Oh, glória a Deus. E aí, para esse arrependimento, você precisa entender a raiz do problema. É a natureza humana. Oh, que parte boa de se falar. É a natureza humana. Conhecedores do bem e do mal. Assim, a árvore desejável para o arrependimento, porque
conhecimento era tão tentador para Adão, porque queria tanto o entendimento a ponto de se arriscar ao castigo da morte que Deus tinha prometido. É simples. Até aquele momento ele vivia numa relação de total dependência de Deus. Necessitava de orientação de Deus para tudo. Era dirigido por Deus e pela sabedoria, para que ele queria o conhecimento e a sabedoria que vinham de uma árvore e não de Deus. Adão queria dirigir sua própria vida, queria fazer sua própria vontade. É aquilo que eu disse. Quem viveu 30 anos sem Cristo, viveu 30 anos. Não, porque meu jeito é assim. Porque não, nós da minha família é assim. Não levamos desaforo para casa. Qualquer coisa é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não, nós damos jeito. Não, porque eu sou desse modelo, esse é meu sistema, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. E eu venho te dizer agora, cuidado, senão você vai para o inferno assim. Porque Cristo Jesus, a vida que ele entra na minha vida. Se ele entrou verdadeiramente, ele faz mudança. Porque não há um lugar que a luz chegue, que as trevas recuem. Assim é Cristo Jesus. Ele chegou na sua vida, então eu preciso ver Cristo na sua vida. Eu preciso ver mudança. Porque tem 30 anos. Nós estamos falando aqui da pessoa que tem 30 anos de vida. Tem 30 anos que eu vejo você. Mostrando você. Agora você tem Cristo? Me mostra Ele. Eu quero ver as suas atitudes que me levam a refletir. Esse aí verdadeiramente tem se arrependido. Ele deixou de fazer isso, deixou de falar aquilo, e agora ele tem Cristo na vida dele, na vida dela. Adão perdeu tudo. Quantas pessoas, irmão, perdem tudo? Tá entendendo? Porque querem ser descolado, vai usar droga. Porque querem ser o garanhão. Querem ser a patricinha do momento. Quer pegar tudo e todas. Quer ser o espertalhão dos negócios, passando a perna nos outros. Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, certamente, não é talvez não, certamente colherá. Então eu te pergunto, o que você tem plantado? Traga essa reflexão para a sua vida. E o nosso maior problema são as nossas escolhas erradas. A nossa natureza. Aqui cabe uma pergunta. É suficiente que o homem abandone alguns pecados mais grosseiros, como vícios, orgias, idolatrias, e creia em Jesus para o perdão dos seus pecados, sem, no entanto, resolver o seu problema fundamental, que é a independência? A resposta é não. Deus quer atingir a raiz do problema. Ele quer que mudemos de atitude, que abandonemos a independência e nos tornemos dependentes. Sabe o seu filho? Sabe aquela criancinha que ela é totalmente dependente do pai? Assim precisamos nós sermos totalmente dependentes. Eu preciso de Jesus para respirar. Eu preciso de Jesus para enxergar, para andar, para me alimentar, para trabalhar, para adquirir uma família, uma esposa, filhos. Tudo é Jesus. Nossa, eu sou o empresário mais bem-sucedido. É porque Cristo Jesus tem me agraciado, tem me dado condição de levar a empresa à frente. Eu sou o melhor funcionário da empresa porque Cristo Jesus tem me sustentado ali. Eu sou perseguido, eu sou chacoteado pela minha fé, mas ainda assim eu sigo adorando ao meu Deus. Ei, se torne dependente. Através do quê? Do seu arrependimento. Porque se você não arrepender, você vai querer fazer do seu jeito. Mas quando arrepende, faz o quê? Tá bom, desculpa, eu estava errado.
O Senhor estava certo. Me ensina aí como é que faz. O que é um arrependimento? Este é o significado de arrependimento. No grego, a palavra que aparece é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude interior. Que mudança é essa? É a troca de uma atitude independente para uma atitude dependente, de dependência. Da atitude de rebelião, faço o que quero, para a atitude de submissão. Pertenço a Deus para fazer a sua vontade. Oh, glória! Para fazer a sua vontade, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Ei, Jesus! E a Bíblia diz, o Provérbios nos diz que há caminhos que para o homem são bons, mas do Senhor vem a resposta da língua. Esse é o homem dependente. Não, para mim isso aqui está certo. Não, mas de Deus vem a resposta. Não, preciso não. Eu vou fazer porque eu sei que dá certo. Aí quebra a cara e volta. Senhor, olha eu de novo. Quebrei minha cara. Me ajude a melhorar. Aí Deus vai lá e te ensina. E te mostra o que é certo. Amém? Então, deixem de fazer as suas vontades e faça a vontade de Deus. Amém? O que o arrependimento produz? Pelo conceito comum, arrependimento é um mero sentimento de tristeza pelos pecados cometidos. Agora Deus está nos revelando algo mais sólido. Por meio do verdadeiro arrependimento, temos o nosso interior totalmente mudado. Vemos uma nova vida e estaremos com uma atitude correta diante do nosso Senhor. Toda a pregação de Jesus estava impregnada dessa mensagem. Jesus não pregava um evangelho fofinho, um evangelho de ofertas, mas pregava o evangelho contundente e extremamente exigente. Que evangelho é esse? Jesus percorria, Mateus 4, 23, 4 verso 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Ei, curando os enfermos e trazendo essa luz. Que luz é essa? A luz que nos mostra, que nos traz a reflexão. Essa reflexão está bem pautada aqui em Marcos 8, 35 e 36. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser acompanhar ou vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvará. Ei, e aí? É pela graça, mas não é de graça. Nega a sua natureza, seu sistemático, seu bruto, seu inteligente, seu espertalhão. Negue tudo de ruim que há em você. Você acha que é bom, mas não é não. Agora, ele não vai te fazer bobo, você que é esperto. Tá entendendo? Ele não vai te fazer calmo, você que é brabo. Ele vai canalizar tudo isso para o Evangelho. Você vai pregar com autoridade, com ousadia. Já viu aqueles pregadorzão, aquelas pregadoras cheias? Você vai pregar assim. Porque ele vai trazer, canalizar isso para o Evangelho. A esperteza que você tem para dar o tombo nos outros, ele agora vai trazer a sua esperteza para trazer pessoas para a luz. Porque você tem o poder de convencer as pessoas. Agora você vai convencer as pessoas que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Amém? Vamos lá. O que é necessário para arrepender-se e tornar um discípulo de Cristo? É isso que nós acabamos de ler. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Amém? Agora eu quero deixar aqui umas perguntas para que vocês
Me responda. Pergunta número 1. Qual a exigência para viver o Evangelho de acordo com o propósito? De acordo com o que o apóstolo Pedro apresenta em Atos 2,38. Já diz. Atos 2,38. Lá está a resposta. Para o homem, é suficiente abandonar alguns pecados mais grosseiros, como os vícios, orgia, idolatria, sem que se resolva o problema da independência de Deus? Justifique sua resposta. Veja bem. Qualquer coisa você volte e escute de novo. 3. Com base nesse estudo, o que é arrependimento? Fale você, na sua interpretação de texto, sobre o que é arrependimento. 4. Com as suas próprias palavras, defina o que arrependimento produz. O que o arrependimento produz dentro de nós. E, número 5, quais são as 4 exigências básicas para se arrepender e se tornar um discípulo de Jesus, conforme o que aprendemos em Marcos 8, 34, 35 e Lucas 14, 33. Eu quero que vocês me mandem essa resposta. Escreva aí nos comentários, tá entendendo? Ou me mande através do meu WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Essa foi a nossa lição de número 2.